Olá, cliente Cogest, aqui é o Vitor. Eu sei que você quer entender como é que funciona essa questão da tributação de lucros e dividendos a partir do ano de 2026. E esse vídeo é para que você entenda de fato como que isso vai funcionar, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa lei, ela é uma lei que vai mudar o imposto de renda da pessoa física. Então, provavelmente você viu aí na TV, ou ouviu falar, que teve aquela isenção para as pessoas que ganham até 5 mil reais. Então, para compensar isso, o governo criou uma tributação sobre as altas rendas da pessoa física. Então, primeiro ponto, esse imposto é um imposto da pessoa física, não é um imposto da empresa, CNPJ, ok? Então vamos lá. Resumo da lei. Foi instituído um imposto mínimo sobre altas rendas pessoa física. Sim, pessoa física. A pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a 600 mil, fica sujeito à tributação mínima do imposto sobre a renda das pessoas físicas. Então, se você, pessoa física, chegou lá no fim do ano, todos os seus rendimentos foram superiores a 600 mil reais, então você vai ter que pagar uma alíquota mínima de imposto de renda. É isso que o governo criou. E como que vai funcionar essa alíquota para os rendimentos, né? Então, o governo ele separa aqui em dois grupos. Então, primeiro, vamos lá. Para rendimentos iguais ou superiores a 1.200.000, a alíquota será 10%. Então, chegou lá no imposto de renda e você recebeu, somando todos os rendimentos lá, mais de 1.200.000. 1.200.000 ou mais. Então, a alíquota mínima que você vai ter que pagar é 10%, certo? Grupo 2, para rendimentos superiores a 600 mil reais e inferiores a 1.200.000, a alíquota crescerá linearmente de 0 a 10%, conforme a seguinte fórmula. Então, o que acontece? A alíquota máxima é 10% e a mínima é 0. Quem ganha até 600 mil está isento. Então, de 600 mil até abaixo de 1.200.000, vai ter aqui uma tabelinha. Então, existe uma fórmula para você conseguir descobrir qual é a alíquota que você vai ter que pagar. Então, você está vendo aí na tela que é bem simples a fórmula, né? Você vai pegar todos os rendimentos ali recebidos no ano, vai dividir por 60 mil, pega esse resultado e tira 10, né? Então, a gente tem uma tabelinha aqui com diversos valores e suas respectivas porcentagens e valor de imposto, né? Ela é uma tabela de referência, né? Você vê que ela está com os valores todos redondos, que é para facilitar aí a leitura. Então vamos fazer um exemplo aqui, vamos pegar esse valor de 840 mil e vamos ver se é 4% mesmo que vai dar. Então vamos aplicar a fórmula. 840 mil, vou dividir por 60 mil, pego o resultado e tiro 10. 4%. Então você vê aí que bateu certinho, né? Então, você pode ter aí uma referência mais ou menos de quanto que você vai pagar. Então, claro, aqueles que receberam de 1.200 para mais, não precisa nem fazer cálculo, é 10%, beleza? Então, recebi 1.200.000, 10%, 120 mil de imposto que você vai ter que pagar. Recebi 1.800.000, é 10%, 180 mil que vai ter que pagar. Ok, podemos ver como que funciona a tributação de forma anual. Agora precisamos entender como é que ela funciona de forma mensal, né? Então vamos lá. Regras de distribuição de lucro mensal. O artigo 6A diz o seguinte: a partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026, o pagamento de lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física em um montante superior a 50 mil fica sujeito à retenção na fonte do imposto sobre a renda das pessoas físicas, a alíquota de 10% sobre o total do valor pago. Certo? Então, a gente tem duas informações aqui muito importantes. A primeira delas é que ele diz o seguinte, lucros e dividendos por uma pessoa jurídica a uma mesma
pessoa física. Então, vou dar exemplos. Uma empresa tem 2 sócios. Se a empresa, vou pegar aqui a caneta da empresa, mandou 50 mil para um sócio, aqui é uma ligação, e mandou 50 mil para outro sócio, no total a empresa distribuiu 100 mil, mas foi 50 para cada um, não tem retenção. Agora, por outro lado, esse aqui agora é um sócio. Esse sócio ele participa de 2 empresas. Agora inverteu, ele participa de 2 empresas. Então ele recebeu dessa empresa aqui A 40 mil reais e recebeu dessa empresa B aqui 50 mil reais, ele recebeu no total 90 mil. Mas, como não foi superior a 50 mil em cada uma das empresas, não teve retenção. Então, não precisa reter IR. Porém, lá na frente, eu vou te contar algo que precisa ficar bem atento sobre isso. E claro, até 50 mil não vai ter nenhuma retenção. Então a gente viu aí que a retirada ela continua permitida, tá? Até 50 mil é isento, não precisa reter nenhum IR, mas que acima de 50 mil vai ter a retenção do IR. Então, se eu retirei 51 mil reais, que seja, no caso de R$1.000, eu vou ter que reter 10% de 51 mil, seria 5.100, a título de exemplo. Então, isso vai exigir que seja feita uma apuração regular, né? A contabilidade precisa ter os documentos no dia correto. Então, virou um mês, a empresa já tira os extratos e manda para a contabilidade, para que isso seja feito o mais rápido e o mais correto possível. Então, a gente já aprendeu que até 50 mil não existe retenção de IR, né? Está isento. E vamos agora a alguns exemplos, né, de retirada mensal. Então, mais uma vez, reforçando, até 50 mil, isento, não preciso reter nada de IR. Poxa, Vitor, eu quero manter isso aí, vou tirar todo mês 50 mil. Chegou um mês que não deu, eu precisei tirar um pouquinho a mais, tirei 70 mil. Então, passou de 50 mil, então eu vou ter que reter 10%. Então, nesse exemplo que eu tirei 70 mil, vou ter que reter 10%. Então, 7 mil a empresa vai ter que pagar a título de retenção da pessoa física. E aí vai ser considerado o mês de competência, o mês que foi pago, né? Então, exemplo, no mês de janeiro foi pago esses 70 mil, então vai ter até fevereiro para recolher essa retenção. Se não houver retenção, não precisa recolher nada. Então, mais uma vez, recapitulando sobre essa regra aí anual, até 600 mil por pessoa física no ano, todos os rendimentos somados, está isento. Então, lembra lá atrás que eu falei que se você recebe 50 mil de uma empresa e 40 mil de outra, não houve nenhuma retenção, e no final do ano lá você está com rendimentos superiores a 600 mil, 800 mil, algo próximo disso, você vai acabar tendo que pagar um imposto mínimo. E aí, como você não teve nenhuma retenção, ou seja, nenhuma antecipação, vai acabar que isso vai vir tudo de uma vez. Então, até 600 mil isento, acima de 600 mil segue aquela tabelinha progressiva de 0 a 10 e você usa aquela fórmula e você vai ver qual que seria o valor devido a ser pago no IR no final do ano. Vitor, tem como pagar menos imposto? Tem sim, vamos descobrir como. Imagina que a empresa tem um cofrinho, né? E nesse cofrinho está todo o dinheiro que sobrou. Está lá dentro desse cofrinho. Então, esse dinheiro que está no cofrinho, ele pode ser distribuído numa regra especial, né? Então, se ele cumprir algumas condições, o governo vai deixar você distribuir esse dinheiro que está no cofrinho, que são os lucros acumulados até o ano de 2025, de forma isenta. Então, o que a empresa precisa fazer? Ela precisa fazer uma decisão oficial, né? Então, essa decisão oficial é uma ata. Nessa ata, ela vai dizer, a gente apurou isso aqui de lucro até 2025 e a gente vai distribuir, vai assinar ela, vai registrar, né? E o pagamento vai poder acontecer em 2026, 2027 e 2028. Isento, de forma isenta, sem entrar nessa nova regra. De forma resumida, você vai pegar todo o lucro até 2025, vai documentar esse lucro,
vai documentar também como ele vai ser distribuído e ele sendo distribuído em 2026, 2027 até 2028, ele vai estar isento, beleza? A Cogest já sabe, as empresas, que vai ser necessário fazer essa ata, né? Se a sua empresa ela não passa de 600 mil de lucro por ano, então você só tem que se atentar a essas retiradas mensais, não passar de 50 mil, para você não precisar reter imposto. Se você tiver alguma dúvida específica, você pode descrever essa dúvida para a gente, né? Escreve, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível para tentar sanar todas as suas dúvidas. E claro, as empresas que precisam fazer essa ata, nós já sabemos quais são e vamos entrar em contato para que a gente possa formalizar essa ata aí, né, e proteger esse lucro que a empresa tem acumulada para que ele seja distribuído de forma isenta, né? Então esse é o vídeo. Eu recomendo que você assista ele pelo menos 2 ou 3 vezes e tome notas. E qualquer dúvida, só perguntar para o nosso time. Abraço.